chama discernimento espiritual. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Sem tentar entender as coisas de Deus, no nosso raciocínio, na nossa mente, aquilo que nós achamos, não vai conseguir. Não vai. E mesmo depois que o Espírito nos dá e nos ilumina, e nos dá clareza para compreender a palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso. O apóstolo Paulo, ele fala assim: ai de mim, quem ficará no corpo dessa morte? Havia um castigo que era dado aos romanos naquela época, que se você matasse alguém, ele amarrava o corpo da pessoa, e a pessoa arrastava aquele corpo, e aquele corpo ia apodrecendo, e a pessoa andando com aquele corpo. Quando nós vamos para Jesus, quando nós estamos na caminhada de Cristo, todo dia nós estamos mortificando e lutando contra a carne. Senão, a gente não precisava cuidar para ficar em pé. A nossa carne, ela é malvada, ela é perversa. Ela luta com o nosso espírito. Ela mesmo tenta a gente convencer. Muitas vezes a gente põe a culpa no diabo, a culpa em tudo quanto é coisa, mas a gente tem ao redor da gente um anjo. A gente tem a armadura de Deus. E fala que foi atingido pela seta do maligno. A Bíblia ensina que os maus desígnios, a inveja, tudo vem de dentro do nosso coração. Todo dia, a primeira pessoa que a gente deve pedir ao Senhor para a gente conseguir vencer é nós mesmos. Não é o meu vizinho, não é aquele que está pelejando contra mim, não é o companheiro da igreja, não, é eu mesmo. Eu tenho que pedir ao Senhor. Todo dia, quando eu vou deitar, eu tenho que pedir ao Senhor perdão. Por mais que muitas vezes eu talvez pense que durante aquele dia eu não pequei tanto. Será que eu não pequei tanto? Porque Pedro pergunta a Jesus, Senhor, se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? E o Senhor Jesus fala assim, não digo 7, mas 70 vezes 7, que dá 490. Por aí a gente já dá para ter noção, talvez, de quantas vezes nós podemos pecar só contra uma pessoa. E a palavra ensina que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E nele não habita o Espírito. Eu quero chamar os irmãos para refletir hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem aqui em Isaías. No capítulo de número 55. O versículo de número 8 e o versículo de número 9. Todos escutaram? Escutaram? E assim diz a palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha a diferença do ser humano. Olha a diferença minha para Deus, nós como seres humanos. Para Deus, A palavra de Deus é tão preciosa, é o tesouro mais importante que tem, a coisa mais importante que tem na vida de qualquer pessoa. Pela palavra de Deus, todas as coisas que fizeram,
pela palavra de Deus, formou o universo, formou a terra, formou nós no ventre da nossa mãe. Nós estamos aqui pela palavra de Deus. Se tudo existe, está aqui pela palavra de Deus. É o que há de mais precioso. Quando nós somos expostos com a palavra, nós estamos recebendo na nossa mão aquilo que há de mais precioso na nossa vida. Cabe cada um. O que vai fazer com esse tesouro? O que eu vou fazer com o tesouro? O que você vai fazer com o tesouro? Eu estou considerando a palavra de Deus como um tesouro? Qual que é a minha expectativa como homem, de homem? Quando eu venho aqui no culto, eu venho aqui mostrando o quê? Falando 3 tipos de espectador. Eu venho aqui só para assistir? Nem se fosse um filme? Isso aqui, é tecnologia. É uma ferramenta. Se você pegar uma enxada, é para capinar. Mas você pode usar para frente em alguém também. Muita fábula, muita coisa. Nós vivemos, os tempos que nós vivemos são os tempos de agora. Os tempos de Jesus eram os tempos de Jesus. Mas o Deus é o mesmo. A mensagem da palavra é a mesma, ela não vai mudar. Então, se a cada tempo há uma nova linguagem pela qual as pessoas estão entendendo, usa aquilo que está aparecendo para o avanço do reino. Tem gente fazendo tanta porcaria na internet, e aonde mais o pessoal está ocupado hoje em dia, a pessoa vem no culto, escuta a pregação, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Pega o celular, procura outra pregação, entra por um ouvido, sai pelo outro. Até chega a tentar falar com um com o outro sobre, olha, você viu aquela pregação? Você viu aquela pregação? Mas é como se tivesse escutado uma música que achou legal. Esse é o tipo de ouvinte, esse ouvinte é o espectador. A palavra diz assim, que ele escuta e para ele é como se fosse uma música gostosa de ouvir, Assim, Eu não vou ficar falando está em Isaías tal, ou Romanos tal, mas se vocês prestarem atenção, tudo que eu estou falando aqui é dentro desses versículos que estão na Bíblia. Eu não tenho por muita... Deus não me deu essa parte de guardar muito, mas essa parte de tema, graças a Deus, de falar sobre aquilo e trazer a mensagem, o Senhor tem me concedido. Amém. Glória a Deus. Porque é isso que a gente acha que tem que fazer, é explicar, Tentar explicar. Porque aqui a expectativa, existe a expectativa nossa como homem, tanto de vocês como igreja, para quem vem aqui pregar. A igreja, quando você vem de casa para cá, você vem esperando alguma coisa. Pode ser que você sentou aqui só para ficar vendo, como se fosse uma coisa legal de ver. Pode ser que você seja um espectador que é ouvinte crítico, igual os escribas e fariseus. Eles prestavam bastante atenção no que Jesus falava. Pense em gente para prestar atenção e que conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus daquela época, que ainda não existia Bíblia, Pense em gente para conhecer as Escrituras e prestar atenção no que Jesus falava.
Eram os escribas e fariseus. Mas para quê? Para ver se pegava ele em algum erro. Você está aqui para aprender de Deus, ou para julgar seu irmão? Eu estou aqui como pregador também, para falar da palavra de Deus ou para tentar aparecer? Então, esse discernimento, isso aqui que é esse discernimento? É você compreender as coisas como elas são. E o discernimento que o Espírito vai trazer, ele vai falar comigo sobre uma coisa na minha vida em particular, vai falar com você sobre uma coisa na sua vida em particular, vai falar com cada um sobre uma coisa em particular, porque cada um de nós é artesanal. Cada um de nós entende, Deus sabe falar com a gente do jeito que a gente entende. Eu posso vir aqui falar um monte de palavras difícil. Mas se você resolver escutar mesmo o que Deus quer falar com você, de 1 milhão de palavras que eu falar, só uma pode transformar a sua vida. Glória a Deus. Né? O pregador também tem expectativa, não pense que não. O pregador só para, eu quero fazer um show, quero mostrar que eu sei isso, tem pregador o quê? Só porque quer mandar nos outros. Olha, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Se você sair dessa linha aqui, é errado. O princípio básico: Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não roubarás, não matarás, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei dos profetas. Então, eu chamo os irmãos para isso, para a gente pensar com que intenção que a gente veio. Sabe por quê? Porque essa intenção que a gente veio. Se eu venho na intenção de ser um espectador, se eu venho na intenção de ser um crítico, e vir aqui para ver, né, se está certo, se está errado, ou se eu venho na intenção, por exemplo, também, de querer só receber uma bênção. Tem gente que pensa que a igreja é um restaurante, que Deus é o cozinheiro e o pastor é o mordomo. Porque aceita tudo aquilo que for bênção na vida dele para ser prosperidade, né? Mas não aceita nada que for a parte que doer para chegar mais perto de Deus. Né? Tudo aquilo que é bom, que é gostoso, Deus vai te abençoar, irmão. É glória a Deus. Né? Deus vai te curar da doença, Deus vai trazer a sua família, glória a Deus, glória a Deus. Agora Deus vai te quebrar, irmão. Deus vai fazer você se humilhar debaixo da mão dele, irmão. Às vezes a gente pede, é engraçado, sabe? Uma situação engraçada, não sei se os irmãos já passaram. Eu orando, Senhor, eu quero chegar mais perto do Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, meu Deus, eu quero estar mais perto do Senhor, né? Buscando o Senhor, né? E daí, é interessante, Deus, não é dando risada, não, é chorando, meu. Porque daqui a pouco vem alguém que me fere, que eu não aceito aquilo que a pessoa está falando, mas que eu preciso ser transformado para aprender a liberar perdão para aquela pessoa, mesmo que ela não peça perdão para mim.
sai procurando outro lugar, não deixa a sua congregação. Não deixa a sua congregação, porque é isso que o diabo quer. Ele quer ver você pulando daqui para lá, para tudo quanto é lugar, e não achar um lugar no meio do povo de Deus. Porque a placa não vai subir. A placa da boa-aventurança aqui não vai subir nem da Assembleia de Deus, nem da Deus é Amor, nem da Igreja Católica, nenhuma placa vai subir. As placas vão queimar no fogo do inferno. O que vai subir é a igreja do Deus vivo, que está no meio de cada denominação, aonde tem o joio e o trigo. E tem uma novidade, irmão. Se hoje você é joio, Deus é poderoso para transformar em trigo. Amém. É você querer, irmão. Porque todo mundo, a princípio, era joio. Não é quando a gente vai com Jesus que a coisa muda? Não é? Deus está falando para mim dentro do meu coração isso. Vamos prestar atenção, não nos de fora, mas vamos prestar atenção no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, no nosso coração sobre tudo, sobre até aquilo que nós pensamos que somos certos, principalmente sobre aquilo que nós pensamos que somos certos, porque normalmente é naquilo que nós pensamos que somos certos, é que a nossa carne, a nossa maldade já negociou e tenta nos engessar e deixar parado e não chegar mais perto. Por quê? Ninguém aqui é perfeito. Se nós estamos bem em alguma coisa, nós temos que melhorar. Se nós achamos, né? Estamos bem em alguma coisa. Achamos? Estamos bem em alguma coisa, né? Nós temos que melhorar. E se não está bem, tem que sair daquilo que não está calmo. E por quê? No que se resume a vontade de Deus? O que resume toda a palavra? O que Deus quer? O que Deus quer? Toda a palavra se resume em uma coisa. Deus fez o homem para amar o homem e ser amado pelo homem. Olha, simples. Fez o homem para amar o homem e ser amado pelo homem. Então, o nosso princípio básico em tudo, lembra disso. Deus fez o homem para ser amado e amar. E que o homem ame o seu próximo. Princípio básico. Você pode falar a língua de anjo, língua. O princípio básico é o amor. O amor é maior que tudo. Mas não é o amor nosso, o amor carnal. O amor de troca, não. O amor que cobra. Né? É o amor de Deus. E esse amor de Deus, só quem capacita é o Consolador, o Espírito Santo. Jesus falou: eu vou e vou enviar a vocês o Consolador, né? Que vai ensinar sobre toda a verdade, vai convencer sobre a justiça, o juízo, né? E o Espírito Santo está aqui, nesse lugar. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de você, está dentro de cada um de vocês. O Espírito Santo está aí. Deus é maravilhoso. João, mais um versículo para eu pedir para os irmãos. Porque nós estamos falando a respeito das nossas expectativas, né? Como homem, né? Mas, e qual que é a expectativa de Deus? E será que a nossa expectativa é que realmente importa muito? Parece que é, sabe por quê? Porque com tanta facilidade nós faltamos no culto. Né? Qualquer coisa a gente. Ah, eu não vou. Né?
Atos dos Apóstolos diz que eles todos os dias, os unânimes, perseveravam no templo, né? E partiam o pão entre si. E eles, quem tinha necessidade, porque eles se ajudavam um ao outro, né? Muitas vezes a gente acha que nós vemos uma hipocrisia muito grande quando lê esse texto, mas o Espírito Santo naquela época havia toda uma situação formada. As pessoas não sabem o quanto que você era perseguido a partir do momento que você se tornava cristão. Você não imagina, você era expulso da sua família, você era expulso de sinagoga, você era perseguido por Roma, você era tremendamente excluído da sociedade porque você resolveu ser cristão. E lá, naquela época, não era igual nós não. Que se não comer uma pizza, acha que está com a barriga vazia. Lá, quem tinha fome mesmo. Passava fome mesmo, era fome e no deserto quente. Não é à toa que a palavra ensina lá que bata na porta, até que atenda o seu pedido. Porque era comum acontecer alguém ficar batendo na porta do outro que estava morrendo de fome. E não ia sair da porta lá, enquanto o outro não desse alguma coisa para comer. As facilidades que nós vivemos hoje nós temos tanta facilidade, né? Então, quando a gente fala assim do partir o pão deles lá, a natureza má do ser humano mudou. Mas o partir do pão deles lá era específico. Porque eles viviam de uma maneira tão difícil de ter alguma coisa, que eles entendiam que era bem fácil deles entender o que é passar necessidade. E ó, dividir. Muitas das vezes a gente não entende aquilo que nós não passa. Não passa fome para entender o que é ter fome. Aí quando olha um mendigo na rua ou alguém que precisa, Deus vai cuidar dele. Tendo eu na mão como ajudar de alguma maneira, eu falo, Deus vai ajudar ele. Né? Prefira uns aos outros. Ajuda o seu irmão. Procura saber da vida do seu irmão, mas não para ser pedra de tropeço. Procura saber da vida do seu irmão. O irmão, você está trabalhando? Você trabalha com o quê, irmão? Trabalha com comércio, é mesmo? Puxa vida, irmão. Passa seu telefone aí, se eu souber de alguém, eu vou indicar o irmão. Ajudem uns aos outros. Sabe por quê? Porque nessa ajuda, quem está de fora vê. Quem está de fora, nós somos o espelho para quem está lá fora. Quando eles veem um ajudando o outro, nossa, eles não estão aqui no culto agora, né? Mas no nosso dia a dia lá fora, né? Quando eu vejo você na rua, tudo bom, tudo bem, não passo e vira a cara e ignoro, né? Não, seja saboroso, irmão. Cada um tem seu jeito de ser, mas pede a Deus graça e misericórdia, pelo menos para dar sua vida. Deixa Deus usar a sua vida, mas usar com amor. Deixa Deus usar a sua vida, mas usar com amor. E qual a expectativa do Senhor a respeito do culto? O que o Senhor espera? Aqui em João, Evangelho segundo João, capítulo número 4. A partir do versículo 23, o Senhor Jesus estava conversando com uma samaritana e havia uma discussão. Ela falou assim: nós samaritanos falamos que devemos adorar no monte, vocês, judeus, falam que tem que adorar no templo, né? Então o Senhor Jesus vira e fala assim para ela: porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
É isso aí. Então quer dizer, Deus que é o soberano do culto, o dono do culto, o dono da casa, o dono de todos nós, ele vem e já está aqui antes do que todos nós no culto, e ele tem expectativa de encontrar verdadeiros adoradores aqui. Ele não é passivo porque ele está aqui só sentado olhando, não. Ele está com a expectativa. Deus, da parte dele, não quer que nenhum se perca. Cada culto que a gente vai, cada momento que Deus coloca na nossa vida, Ele está com a expectativa de nos trazer para mais perto dele. Né? Se a gente está, a certificação da gente, ela vai escalando ao longo da vida inteira, não vai terminar até nós chegar lá no céu. Né? Enquanto nós não sair daqui para lá, não vai parar a certificação, o processo. O processo é melhor. Aquilo que era ontem, eu posso ser melhor hoje. E se eu não preciso ser melhor hoje, por que, Senhor? Mas busca de coração, busca com a alma. Não deixa de buscar, não deixa para o serviço. Olha, as dificuldades, a falta de entendimento dentro da família, muitas vezes, né? De um com o outro, ou na igreja. Tem ministério, cada um tem ministério na igreja. Não olha para o seu irmão com desprezo, não seja bom. O Senhor Jesus, ele estava falando com o apóstolo Pedro, né? E ele falou assim: Pedro, Satanás pediu sua alma para peneirar com trigo, mas eu roguei, olha, para que não perecesse. E ele fala assim para Pedro: Pedro, quando se converteres, fortaleça os seus irmãos. Você é convertido? Fortaleça os seus irmãos. Ajude o seu irmão. Se você vê seu irmão no pecado, não chega tacando pedra. Aquela prostituta foi pega em adultério. Ela não veio correndo no pé de Jesus e falava assim: Senhor Jesus, eu estava adulterando, me perdoa, pelo amor de Deus. Ela foi pega em adultério. Arrastaram e jogaram na frente de Jesus. A lei fala para tacar pedra. Jesus falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ele podia ter tacado. Não podia. Pensou? Jesus falando: quem nunca pecou aqui, atire a primeira pedra. Não, ninguém vai atacar. Então eu nunca peguei. E manda a primeira pedra. Mas ele não fez isso. Aonde que eu sou melhor do que Jesus? Aonde que você é melhor do que Jesus? Para não perdoar o irmão? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Nós temos que depender de Jesus. Todo dia, toda hora, aqui no culto. O pregador que vem aqui, o coração dele, pela carne, pode ser muitas coisas, mas quando ele busca do Espírito, né? Qual a vontade do Senhor? Tem através da palavra. A vontade é que a palavra frutifique. Que alguma coisa alguém escute e seja tocado no coração e muda a sua vida. Para chegar perto de Deus, para ser uma pessoa melhor. Essa tem que ser o âmbito da vontade do pregador, do Senhor. E você não precisa nem saber meu nome. Você não precisa nem lembrar a minha aparência. Mas se
30 anos. Se a palavra tocar o teu coração, você pode ter certeza que daqui a 30 anos você vai lembrar: um dia eu tive um culto e eu escutei Deus falando isso através do pregador. E aquilo tudo mentira. Porque foi assim comigo. Eu odiava tudo isso aqui. E sabe como que eu fui ganho para Jesus? Um amigo de muitos anos, que participava até da macumba comigo, de um monte de lugar, de um monte de coisa que ele havia se convertido. E eu dominava, por causa da hipocrisia. Vivia hipocrisia, essa pessoa de fora, é o que mais o diabo, o que mais ele mostra para fora é a hipocrisia da gente. Né? Mas por que ele mostra a hipocrisia? Será que é porque não tem, ele está mostrando uma coisa que não tem? Ou ele usa daquilo que tem para mostrar para os de fora que não vale a pena vir para a igreja? É isso que ele faz. Cada vez que a gente briga um com o outro, eu era pequeno, tá? Olha, eu estou estendendo aqui, não sei, mas eu era pequeno em casa, filho mais velho de 3 irmãos. E havia muito alcoolismo em casa, e minha mãe e meu pai brigavam muito, davam facada, era pesado lá em casa. E eu tentava separar eles. E levava meus irmãos para longe para não ver aquilo, e tentava separar eles com 8, 10 anos de idade. Tentando separar meu pai e minha mãe as brigas. E falava com meu pai: não briga. Mas não adiantava falar nada para eles, que eles continuavam brigando. E eles brigaram, me traumatizou a mim, meus irmãos, refletiu nas nossas vidas por muitos e muitos anos lá na frente, no nosso caráter. Muitos e muitos anos lá na frente, acabou em separação dos dois. A minha mãe acabou num quadro de depressão, alcoólatra. Hoje, dia 12 de setembro, seria aniversário da minha mãe. E há alguns anos faleceu. Porque se ele acabou isolado sozinho. Tudo por causa de ira, ganância, luxúria, tudo que misturado junto. Brigar, sem separar. Quando a gente está brigando um com o outro, brigando um com o outro, a gente não sabe, mas está feliz todo mundo que está em volta. Todo mundo que está em volta a gente vê. Muitas vezes a gente tem que parar e respirar bem fundo e pedir perdão para Deus antes de falar alguma coisa para quem está do lado que a gente gostaria de falar. Pedir já perdão antes de falar. Jesus. Nós dependemos dele, cara. Se você quer ter discernimento espiritual, abre o seu coração para Deus. Pede a Deus com um coração sincero, sabedoria, entendimento. Salomão pediu entendimento para Deus, pediu sabedoria para Deus. Salomão. E olha como Salomão prosperou. E no entanto, no fim da vida de Salomão, o coração dele se desviou de Deus. Leia a palavra. Basta nos bereando. Tudo isso que está sendo falado aqui agora, vai na sua casa e verifica se é de acordo. A Bíblia ensina que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque tudo que era falado, eles iam e conferiam se estava de acordo com a palavra. Esse é ser crítico, mas crítico de uma maneira construtiva. Não, eu quero só conferir se está de acordo. Nossa, porque você pode ter certeza, se tiver com o coração sincero, não só o que é falado aqui,
Mas muito mais Deus pode falar para você quando você for para a sua casa e ler a palavra. Não é? A palavra. Volta para a palavra. Volta para essa vida. Seja no celular, seja aqui. Tem aplicativo de Bíblia. Nossa, tem muitos aplicativos. Hoje a inteligência artificial, né? Tem gente que fala que é coisa do o engano. O engano já começou no Jardim do Éden, nunca parou. Qualquer engano que é novo. O engano é a partir do momento que alguém tenta pegar alguma coisa que é de Deus, como Satanás tentou pegar a palavra dele e joga em cima de você, você aceita. Então, tem muita coisa hoje da tecnologia que pode ser usada para bem, pode ser usada para o reino de Deus ser levado adiante, pode ser usada para alcançar os confins da terra, mas infelizmente eu tenho participado da mídia da igreja, eu tenho visto, mas infelizmente nós estamos muito, o povo de Deus assim mesmo está muito atrasado ainda nisso aí. Não é à toa que diz a palavra que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Né? Mas Deus nos chama para ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Então você equipa de tudo. De manhã, a sua vida. Faz o seu estilo de vida a palavra de Deus. Ouça louvores. Tira de dentro de casa aquilo que não presta. Se alguém contar uma piada para você, que for uma piada que denigre alguém, que for uma coisa que não é legal, e você tiver a tendência a dar risada, para e fala assim, pelo menos, né? Isso aí não é legal nessa vez não. Ajuda aí. Quem sabe, pouco a pouco, né? De gotinha a gotinha, sementinha a sementinha, né? Vai mudando. Está acostumado a bater o dedo na quina e gritar um palavrão? Bate o dedo na quina e grita misericórdia. Né? E é isso que o Senhor deu para mim trazer para os irmãos. Bem rapidamente. Qual que é a nossa vontade? Qual que é a nossa expectativa com nós vamos? Qual é o meu pensamento? Eu estou indo para o culto para tratar o Senhor. Eu estou indo para o culto para entregar o louvor de coração e abrir o meu coração para o Senhor. Eu estou indo para o culto para escutar a palavra do Senhor e deixar a palavra do Senhor transformar a minha vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, eu estou indo para ouvir a palavra de Deus, ou eu estou tentando ouvir outra coisa? Não é? E Deus falou aqui hoje desde o começo, desde a hora que entrou. Eu tenho visto aqui, gostei muito da igreja aqui. Deus abençoe o trabalho. Deus há de prosperar esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus há de usar cada um de vocês. Seja um apoio do seu irmão. Levanta o seu irmão como profeta. Você é profeta, levanta o seu irmão. Você também é profeta. Você também é profeta. Você é juiz, você é juiz. Levanta seu irmão. Não deixe seu irmão desistir. Não queira ser você mais do que ele. O próprio pastor, que é o anjo da igreja que Deus colocou aqui, é o primeiro a ser servo. Então, levanta seu irmão, faz assim, ó, irmão. Não foge, não larga a mão. Você tem um dom, você tem um talento. Vamos descobrir o que Deus tem de dom, de talento. Se você não tem alguma coisa que você acha que não tem, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensina, nos mostra onde você cabe. Vamos participar da atividade da igreja. Irmão,
está passando necessidade em casa, o que está acontecendo? Vamos ver o que nós podemos te ajudar. Nossa, vocês estão brigando, não está tendo acordo entre você e esposa. Se for preciso, você está com ideia de suicídio, você está com depressão, o que está acontecendo? Você está desistindo da vida? Seja um presente na vida dos outros, mas começa dentro de casa. Porque nem dentro de casa não está acontecendo mais isso. É um com o celular aqui, outro com o celular lá, outro com o celular lá. Não senta nem para jantar, nem para comer mais junto, não fala mais, não se comunica mais. Aí na hora que comunica, sabe o que acontece quando começa a fazer desse jeito? Na hora que começa a comunicar? Briga e confusão. É torre de Babel. Porque vocês não entendem mais um ou outro. Se eu começo a olhar a coisa que é aqui com um estranho, né? Eu começo a falar a linguagem daqueles que eu estou acompanhando. E na hora que eu me volto para minha esposa, ou minha esposa volta para mim, ou o filho para o pai, ela nem entende o que não consegue compreender a linguagem do outro. Amém? Amém. Eu convido os irmãos a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos aqui, né? E pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, que perdoe os nossos pecados. E eu e Deus sei que eu e Deus temos. Cada um de vocês sabe. Não é essa hora dessa oração. Eu quero pedir aos irmãos que nós nos coloquemos perante Deus e que Ele tenha misericórdia da nossa vida. Que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo. E que a palavra que sempre foi pregada aqui hoje, e a palavra que vai ser pregada amanhã, e a que for pregada tantas e tantas vezes que for, surta efeito na minha vida, na sua vida, porque você escolheu escutar o Senhor e não mais o homem. Né? Quando você for ter a oportunidade, que a palavra surta efeito através do que você falar para a igreja, porque você procura fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Né? Então vamos orar ao Senhor cada um em nome do Senhor Jesus. Se alguém quer receber a oração do pastor aqui, está presente, fica à vontade, né? Deus está agindo. O Senhor está agindo, né? Ele está agindo. E Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Tudo aquilo que nós não conseguimos, Deus consegue. Tudo aquilo que está, Ele nos chama para a excelência. É fazer aquilo que a gente consegue, até onde nós conseguimos. O mais vem o sobrenatural. E isso parte do coração sincero. Se você com sinceridade fazer tudo o que você puder e tiver ao seu alcance perante Deus, pode ter certeza que se precisar de mais, Ele vai fazer. Se você tiver que vencer uma batalha, né? Deus fala, você luta essa batalha, vença os inimigos, né? E se você estiver no meio do calor da batalha, brigando, e você está vendo que ainda vai demorar para acabar com esse inimigo, mas você está lutando, está fazendo de tudo o seu esforço, o seu exército, todo o esforço. Na hora que você estender a mão para cima, o sol vai parar, porque essa parte nós faz. Né? Moisés atravessou, foi lá, chegou na beira do mar. Moisés estava com aquela multidão no deserto. Imagina qual a dificuldade que eles tiveram para chegar ali, fugindo de Faraó. E agora a água está aqui na frente. Como é que eu vou fazer? Todo mundo vai pode eu vou morrer, trouxe aqui para eu morrer. Mas nessa hora Deus abriu o mar. Pedro começou a andar em cima da água, né? E de repente afundou. Mas mesmo na hora que ele afundou, Jesus ficou a mão, pegou ele, levantou de novo. Se hoje o Espírito Santo falou no seu coração e renovou alguma coisa dentro do seu coração, segura isso forte.
porque se a gente bobear um pouquinho, só assim, tá? A maldade ela se defende. Dá maldade. Vamos orar, Senhor. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor é grandioso, Pai. Obrigado, meu Deus. Pai, eu tenho um coração que seja sincero ao Senhor, meu Deus. Que nós não viemos a confiar com a nossa força, com o nosso intelecto, com o nosso dinheiro, com a nossa posição social. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar somente para o Senhor Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. A todo joelho se dobrará a Ele, toda língua se confessará a Ele. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, é o nosso advogado, é o nosso libertador, é o nosso mestre. Senhor Jesus, seja sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, o Senhor é o dono do culto, Pai. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Eu amo o teu Espírito sobre a tua igreja, Pai. Porque o tempo já vem chegando, Senhor. Levanta homem, levanta mulher de Deus aqui nesse lugar, ó Pai. Que manifesta o amor do Senhor, ó Pai. O amor do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai, a entender o nosso lugar de pecador, Senhor. Assim como o profeta Isaías, quando esteve na sua presença, ele falou: homem de lábios impuros eu sou, pecador eu sou. Na tua presença nós somos pecadores, meu Pai. Toda a nossa justiça é trapo de imundícia, Senhor. Grande é o Senhor a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós repreendemos toda obra maligna, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra todo pensamento preconcebido, todo demônio que tenta tirar a nossa atenção, seja lançado fora. Toda obra de feitiçaria, todo envolto, Senhor, meu Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Seja somente a tua presença nesse lugar, ó Pai, e todo inimigo será afugentado, meu Deus. Sim, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Obrigado. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo pastor dessa igreja. Obrigado pela família dele. Obrigado pelo pastor da minha igreja. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelos irmãos da igreja Assembleia de Deus, pelos irmãos daqui. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que faltaram hoje, que não puderam vir, realmente, que o Senhor possa, Pai, estar provendo, que possam estar participando aqui na tua casa, nos cultos, nas obras, Senhor, possam não estar faltando, e aqueles que não vieram, Pai, porque tinham a oportunidade de vir, mas decidiram não vir, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos convença que aqui é o lugar deles, Pai, que é exposto na exposição da tua palavra, Senhor. E eles, se o Senhor colocou eles, a cada um aqui nessa igreja, o Senhor colocou com um propósito, o Senhor colocou com um propósito de tratar com cada vida aqui, de levantar cada irmão para ser ministro do Senhor, para reconciliar os outros que estão perdendo suas almas para o inferno. Nos ajuda nessa tarefa, Senhor. Eu te agradeço e te louvo mais esse dia, mais essa oportunidade na vida de cada um aqui. Senhor, que cada um vá para o seu lar, Pai, com o coração aceso, Pai, que nós sejamos assim como o Senhor Jesus, quando andou com seus discípulos, eles falavam assim: não nos queimava o coração quando ele falava? Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e cada vez que nós saímos daqui do culto, que nós sejamos expostos à palavra, que nós saímos assim do culto,
E que nós sejamos como os discípulos, Pai, que chegaram a Jesus pedindo: Senhor, nos ensina essa parábola. Nos ensina essa parábola, Pai, porque nós queremos entender, porque nós não queremos ficar perdidos, meu Deus. Nós não queremos ficar na escuridão, Pai. A tua palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Porque ela aponta o caminho e ainda mostra cada pegada que nós temos que dar. Louvado seja a palavra, aleluia. Grande é o Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Obrigado.